Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, PPA na área. E esse é um canal para falar sobre Deus, assuntos espirituais, estudos bíblicos e temas atuais e o que mais Deus nos proporcionar. Hoje eu queria falar de um assunto chamado Desprezando a Deus, mas antes, passa a vinheta. Olá pessoal, novamente queria falar para vocês da minha livraria Hope Bookstore. Vou estar colocando aqui o link para vocês, né, o arroba para vocês ir lá. Dois exemplares disponíveis desse livro e outras bíblias também, né, para você comprar, se presentear, comprar também pro seu amigo, pro seu tio, pro gato, pro hamster, para qualquer um que você queira aí presentear. Compre uma Bíblia cabeção e leia toda a Bíblia. Eu estou terminando a minha 5ª leitura. Eu vou começar tudo de novo. Ler a Bíblia sempre é um privilégio, é sempre bom estar falando de Deus. Bom, hoje o assunto que eu gostaria de tratar é desprezando a Deus. Mas antes, novamente, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para você receber sempre os vídeos em primeira mão. Nos siga nas redes sociais, vou estar colocando os arrobas aqui. E comente aí o que você se você gostou, o que você achou. E vamos lá, desprezando a Deus. Primeiramente, eu gostaria de ler 1 Samuel 2. A leitura seria do versículo 12 ao versículo 36, mas não dá pra gente ler aqui porque o tempo corre muito rápido. Então, eu gostaria que você lesse ele todo em casa. Então, eu vou ler alguns versículos principais aqui pra gente tentar entender o que é o estudo de hoje. Então, versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, e eles não conheciam ao Senhor. Verso 13. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para a carne de 3 dentes em sua mão. Verso 17. Por isso o pecado dos jovens, os filhos de Eli, era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Versículo 18. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com éfode de linho. Verso 24. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazei com que o povo do Senhor transgrida. Verso 26. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor também como dos homens. Verso 30. Por isso o Senhor Deus de Israel diz: Eu disse verdadeiramente que a tua casa e a do teu pai deveriam dar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Esteja ela longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Verso 35. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Então a gente vê aqui nesses versos, né, que a leitura tem um diálogo de Deus com Eli, também tem um diálogo de Eli com seus filhos, e também ali mostrando o autor falando de Samuel. Então, uma introdução breve aqui. Hoje, poucas pessoas querem saber de Deus. Poucos nesse mundo querem cumprir os princípios divinos e segui-los, por mais que esse seja o caminho mais fácil. E quando eu digo que é o caminho mais fácil seguir a Deus, é porque andar fora da presença de Deus pode parecer prazeroso, interessante e até vicioso, mas traz dores, arrependimentos, tristezas, sofrimentos e uma vida de infelicidade. Quando pensamos que tudo que Deus faz é para nosso bem, entendemos que o caminhar com Ele sempre será o melhor caminho. Vemos na palavra de Deus o exemplo da criança, Samuel,
e os 2 jovens, Ofone e Finéias, filhos do sacerdote que administravam o templo. Samuel se dedicava a aprender os deveres sacerdotes, a comandar puro e santo, separado, enquanto Finéias e Ofone viviam em total depravação no templo de Deus. É como se os filhos dos pastores hoje estivessem depravando sexualmente, moralmente dentro da igreja. Existe uma heresia pregada por aí que a igreja, o templo, as paredes, isso aqui é parede, certo? Isto é, são apenas paredes. Na verdade né? Porém, quando Deus separa algo para si, principalmente para o evangelho, e as pessoas deturpam achando que Deus não irá cobrar, se engana, pois Deus irá cobrar. Como nos tempos de Samuel, muitos seguem aos seus próprios desejos hoje, sem juiz, sem profeta. Estamos vivendo praticamente uma anarquia. Vive seus próprios desejos, suas próprias vontades e suas próprias leis. Não havia juiz, muito menos profeta. E quem deveria dar o exemplo, dava com os ombros. Em primeiro lugar, vemos que os filhos de Eli, na verdade, eram filhos de Satanás. Ver verso 12. Ora, os filhos de Eli eram os filhos de Belial e eles não conheciam ao Senhor. Quando vemos pessoas dentro da igreja que nada tem de crentes ou filhos de Deus, a gente vê a seguinte situação, verso 15 e 16. Também antes, eles queimaram a gordura. O servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá a carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhe dissesse que não falhe em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma, ele então responder-lhe-ia: não, mas tu me dás agora, senão tomará-ei a força. Então a gordura ali era separada por Deus, não era para os sacerdotes comer, não, era separada por Deus quando fazia o sacrifício de animais. E os filhos de Eli iam lá com garfo e comiam, e ai de quem falasse contra eles. O povo comum tinha a consciência moral maior do que a dos filhos de Eli. Então, o povo que estavam ali vendo toda aquela situação, via e falavam, né, como pode, né, fazer tal coisa contra o Senhor. Em segundo lugar, Samuel se vestia e se comportava como profeta. Verso 18. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança e cingido com éfode e linho. Aqui está descrevendo a roupa sacerdotal que Samuel já usava. Ele não era sacerdote, ele ainda não tinha sido consagrado a sacerdote, mas ele se vestia, se portava como tal, porque ele sabia aonde que ele queria chegar. E ele, mesmo com os maus exemplos, ele não se contaminava. Pelo contrário, ele fazia diferente tudo o que os filhos de Ofone e Finéias faziam. Enquanto ele via somente exemplos ruins, ele decidia fazer o certo. E naquela época, gente, não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Tinha apenas parte delas. E muito do que Samuel vivia e ouvia era dos profetas. E mesmo assim ele decidia seguir a Deus. Mesmo com os maus exemplos, há sempre um remanescente fiel. Eli, em terceiro lugar, Eli ficava em cima do muro, verso 22. Ora, Eli, era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. Pensa na imoralidade. Pensem, eles estavam lá praticamente na porta da igreja fazendo imoralidade sexual. Ele ficava em cima do muro. Não tomar uma decisão ou não fazer nada é ser conivente com o mal. Aqui, a partir do versículo 23 e 24, 25, vai estar Eli falando com seus filhos. Mas pelas entrelinhas você vê
Enquanto Eli estava brando e tranquilo, olha, os filhos não fazem isso, porque isso é mal ao Senhor. Vós não vês o que as pessoas estão falando? Não. E essa tal abrangência com os pecados dos filhos não era de agora. Ele não ensinava, apesar dos filhos dele cresceram ali dentro do templo, ali dentro da igreja, ele não ensinava de forma correta, ele apenas cumpria um ritual. Não estava errado o ritual que ele fazia, estava errado a forma como ele fazia o seu coração. Era apenas um ritual, não era algo de coração, algo para quem amava ao Senhor. Em quarto lugar, Samuel tinha o apoio do Senhor. Verso 26. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como dos homens. A gente vê na Bíblia que os grandes homens usados por Deus estavam sozinhos. Cuidado com pessoas que andam em bando. A voz do povo nunca, nem sempre é a voz de Deus. Então, muito cuidado com isso. Em quinto lugar, a repreensão virá, verso 27 e 30. E veio um homem de Deus até Eli, ele disse, assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa do teu pai quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentro das tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. Eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel feitas pelo fogo. Então a gente se engana achando que vai fazer da nossa vida o que a gente pensa, o que a gente quer e viver longe da vontade de Deus, e Deus não vai cobrar. A gente se engana que a gente não vai ensinar os nossos filhos na palavra e Deus não vai cobrar. E nossos filhos vão crescer e vão ser boas pessoas. Gente, não tem nada a ver com crescer e ser boas pessoas. Tem a ver com aprender a palavra de Deus a cada dia e viver ela, não somente esperar que os pastores, os professores de escola dominical ensinem seus filhos, mas é estar ali com eles todos os dias, ensinando, tendo prazer no Senhor. Não é apenas um ritual, é um ato de amor. Conclusão: qual o seu legado? Qual é a sua missão? Você tem sido Samuel, buscando crescer, se desenvolver, amadurecer espiritualmente, buscando cada vez mais a palavra de Deus e as coisas de Deus? Ou você tem sido Ofone e Finéias, filhos de Belial, que tem deturpado a palavra de Deus, vivendo imoralmente, achando que nada vai acontecer? E se você ler os próximos capítulos, você vai ver o que aconteceu com Ofone e Finéias e até com Eli. O que aconteceu com a descendência de Eli. Então não ache que você vai viver a vida que você quer e tá tudo bem, e seus filhos não serão atingidos, seus netos não serão atingidos, porque Deus vai cobrar isso de você. Ou você também tem sido Eli, que não faz nada, apenas olha, tem sido conivente com o mal. Não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Então, busque a Deus, busque a ser uma pessoa diferente. Seja como Moisés, que escolheu sofrer, padecer junto com o povo de Deus, do que viver por um pouco de tempo o pecado, né? Uma vida de pecado que simplesmente passa, é momentâneo, sem regrinhas, sem mandamentos, mas a palavra, as regrinhas de Deus, os mandamentos são vida para nós e nos fazem caminhar pelo melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho de tranquilidade e prazer na palavra de Deus. Não sem problemas, não sem frustrações, né, que a vida nos traz, mas em paz, em meio a problemas, a tantas coisas ruins que o mundo nos proporciona. Ainda temos que escolher uma vida santa diante de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Novamente, escolha estar com Cristo, porque esse é o melhor caminho. Cumpra os princípios dele, obedeça a Deus e você será muito feliz. Um grande abraço e um beijo. Até mais.